A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, aqui que vos fala é o Bispo Luciano Ribeiro. Quero estar entrando aqui num grande e poderoso estudo acerca da escatologia e falar um pouco sobre o grande dia do arrebatamento. Nós podemos estar vendo dentro do livro de Jeremias, seu capítulo de número 30, o seu versículo de número 7, onde no qual a palavra do Senhor ela diz que haverá um tempo de angústia para Jacó. Um verdadeiro pânico tomará conta dos habitantes da terra que ficarem. Eu não quero ficar, porque eu sei que esse grande dia será um dia de muito pânico, porque muitos tentarão buscar alguma porta e não encontrarão, outros, por sua vez, a própria palavra do Senhor diz que outros tentarão a morte, se jogarão dentro de prédio e não morrerão. Então será um grande dia de muita atribulação, pânico haverá sobre a terra. E os tópicos o qual nós temos que estar falando na grande tribulação, o qual o Senhor, por sua vez, ele traz. Olha só o que o Senhor ele fala no livro de 1 Timóteo, seu capítulo 4, em seu versículo de número 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido ao espírito enganadores e a doutrinas do demônio. Nos últimos tempos, nós entendemos que Paulo está dizendo sobre apostasia, que nos últimos tempos nós estamos vendo que isso já está acontecendo. Muitos, por sua vez, eles se esfriarão na fé. Olha que grandes acontecimentos têm vindo sobre a terra. Olha que grandes situações temos nós passado. E por causa de tudo isso, o coração de muitos se esfriarão e se afastarão da presença do Senhor. E se darão, então, por seu luxo e até mesmo por seu interesse, de poder buscar falsas doutrinas dadas pelo demônio. Mas o livro de 2 Timóteo, em seu capítulo de número 3 também, ela vai deixar bem claro, Paulo, ele vai dizer no capítulo 3, em seu versículo de número 2, onde no qual ele diz: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, honrados, profanos. Nós vemos aqui que ele está dizendo que nos últimos dias, nos últimos tempos, muitos se afastarão da presença do Senhor. Já nos últimos dias, nós podemos ver que muitas pessoas, por sua vez, eles virarão amantes de si mesmo. Homens amantes de si mesmo, onde no qual eles não se dobraria a não ser por aquilo que ele apenas o possuiu. Pais, por sua vez, filhos desobedientes aos pais, blasfêmios, aonde no qual haveria pessoas soberbas que iriam então entrar em críticas, xingos e até mesmo contradizer aquilo que Deus já tem dito. Nós estamos vivendo um tempo atual. No tempo atual, nós estamos vendo tais situações, como nós vemos aí, até mesmo naquilo que é chamado cultura, né? Que na verdade eu não vejo nada de cultura sobre isso. Nós vimos nesse ano, onde por sua vez as escolas de samba elas trouxeram aí uma grande exaltação sobre a imagem de Jesus. Vendo aí, por sua vez, Jesus sendo castigado por Satanás e muitas pessoas seguindo essa apostasia. Bem, isso haveria de acontecer porque está escrito na palavra do Senhor. O livro do Senhor, o qual o Senhor, por sua vez, tem nos dado, ele diz que nos últimos dias haveria de vir. Mas, já na primeira epístola de João, no seu capítulo de número 2, no seu versículo de número 18, a gente vê algo já um pouquinho já maior, que nas últimas horas, aonde por sua vez está escrito: filhinhos, e já as últimas horas, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. E quem será esse último? E quem será esse anticristo? O anticristo, a Bíblia do Senhor diz que ele viria primeiramente como cordeiro. Cordeiro esse que viria para trazer a paz ao mundo. Cordeiro esse onde que ele faria com que as nações que estão em guerras entre elas passariam a fazer um tratado de aliança. E eis que não haveria mais divisão entre a humanidade. Esse é o anticristo. Mas depois do seu terceiro ano e meio, ele tomaria
novamente a sua posição para destruir toda a humanidade. Nós podemos ver que no livro de Hebreus, ao seu capítulo 10, versículo 37, vai dizer: um pouquinho só de tempo, vamos fazer uma grande e poderosa divisão. Quando eu leio esse trecho, em que Hebreus vai dizer bem claro, um pouquinho só de tempo, ele diminuiu mais ainda todos e qualquer tempos que foi dado, igual a 1/4 de hora, de 1 hora. Dividimos agora por 4 partes iguais. Podemos eliminar 3, resta apenas 1. E pegamos essa uma que sobrou e podemos repartir ela em 4, que dará quase meia-noite. Jesus vem aí, oh glória, Maranata, vem Jesus. Existe aqui, dentro da palavra do Senhor, 3 dias marcados na história. O dia do homem, isso nós temos vivido, tudo que envolve a natureza humana, tipo emoções, raivas, alegrias, tristeza, glórias e morte. E o dia de Deus. Esse é o período de tempo preparado por Deus para o Criador máximo do universo ao criar todas as coisas. E o dia de Cristo aponta para o dia da sua magnífico arrebatamento da sua belíssima noiva. E a saber, a igreja de Jesus. Paulo, ele vai deixar bem claro no livro de Coríntios, capítulo 15, e no seu versículo de número 52, não abrir e fechar os olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vejamos bem, meu amado irmão, minha amada irmã, que o ministério futuro de Jesus Cristo foi um ministério onde o qual ainda está para vir. Houve um tempo onde o qual Jesus ele veio. Mas o que eu quero entrar aqui não é o primeiro arrebatamento, mas sim o segundo arrebatamento. Vamos aqui falar acerca dessa palavra. Mas o que é o arrebatamento? E o que é a vinda, da segunda vinda de Jesus? Como se dará a essa tão esperada momento da partida da igreja do Filho de Deus? A Bíblia Sagrada é a única voz autoritária para falar a esses grandes momentos. Logo depois que a igreja de Jesus for arrancada da terra, será dado início a mais bárbaro e tenebroso período do planeta Terra, conhecido como o período da grande tribulação, com 7 longos e angustiosos anos. Será um período no qual nós não suportaremos, ou serão 7 anos de muita luta e muita angústia. Eu vejo que o livro de Mateus, capítulo 24, e seu versículo 21, ele diz: porque não haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem um pouco jamais haverá. O Senhor Jesus Cristo fez 4 grandes promessas à sua igreja. Vamos às promessas que Deus fez. Sabe o que eu vejo? Quantos são aqueles que já não acreditam mais nas promessas em que Jesus fez ao seu povo? A um povo em que o seu pai o confiou. A um povo no qual o seu pai tanto ama. Vejamos bem uma coisa tão interessante. Jesus ama tanto o ser humano que quando por sua vez ele fez o homem com as suas mãos, colocando ele dentro do jardim e dizendo para ele que de tudo ali ele poderia fazer e de tudo ali ele poderia comer, mas somente de uma árvore ele não poderia nem somente tocar. A palavra do Senhor vai dizer que o homem desobedece a ordem de Deus. E desobedecendo a ordem de Deus, ele vai ter uma grande e poderosa visão, ele vai começar a enxergar coisas que Deus não queria que ele enxergasse naquele momento. A Bíblia do Senhor vai dizer que quando ele começa a enxergar a sua própria nudez, e o Senhor o pergunta quem foi que lhe mostrou, e ele ali começa a entrar numa grande atmosfera de desconfiança, de mentiras,
apontando também para a mulher, e a mulher apontando também para a serpente, a gente pode começar a analisar e ver que naquele momento Deus ele poderia ter exterminado todas as coisas, acabado com tudo ali e feito novamente, mas não. Ele, por sua vez, tira o homem do jardim e dá para ele a oportunidade de poder até mesmo corrigir o seu próprio erro. Mas veja bem que, passando-se um tempo, o homem, ele vai começar a gerar filhos. E gerando ele filhos, os seus filhos começam a cometer erros. Quando a gente vê a morte de Caim cometendo sobre o seu irmão Abel, Deus não queria que aquilo terminasse daquela forma. Mas ele vai perguntar para Caim até mesmo, aonde é que está o seu irmão? Veja bem que se ele verdadeiramente tivesse falado para Jesus que seu irmão ele tinha matado porque tinha se irado, e que a forma como ele fez não foi correta, eu quero aqui pensar com a minha mente que o Senhor poderia ter dado uma segunda chance ali. Mas Caim, por sua vez, ele faz o contrário. Caim ele vai simplesmente dizer, sou eu agora guardador do meu irmão? Olha só, ele ainda enfrenta Deus. E Deus, por sua vez, vai expulsar Caim, fazer ele percorrer o mundo. E eis que naquela hora, Caim vai dizer para Deus, olha, por onde eu for, se alguém souber o que eu fiz, eu morrerei. Então Deus coloca uma marca na testa de Caim. E colocando uma marca na testa de Caim, vai dizer que aquele que o matar, 7 vezes também morrerás a sua família. Então todo mundo está proibido de tocar em Caim. Olha Deus mais uma vez interagindo sobre a vida do homem. Mas não é isso que eu quero hoje trazer. O Senhor Jesus Cristo, ele fez 4 promessas. E essas grandes promessas que o Senhor fez, ao escrever a sua primeira no livro de Mateus, capítulo 16, em seu versículo de número 18, quando o Senhor Jesus, por sua vez, ele escreve acerca da sua palavra, ele vai deixar bem claro da seguinte maneira, quando ele vai dizer, em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então, em as portas do inferno, o Senhor está dizendo aqui, não prevalecerão contra ela. Veja bem, em verdade vos digo, então nenhum mal serás sobre aquele que verdadeiramente receber a promessa do Senhor. Outra situação que eu vejo que está no livro de João, o qual o Senhor também ele faz uma grande e poderosa promessa. E essa promessa que o Senhor faz no livro de João, em seu capítulo de número 14, em seu versículo de número 16, nós podemos ver aqui o Senhor Jesus dizer, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Bom, rogar ao Pai que mande a vós outro Consolador, ele estava dizendo logo na tua subida, e eis que eu vou rogar ao Pai que deixe o Espírito Santo para cuidar de vós até que eu volte. No mesmo livro de João, seu capítulo 4, versículo 3, aonde por sua vez vai ser dito, João vai dizer assim, e se eu for e vos preparar lugar, virei outro em vez o vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma promessa. Então o Senhor Jesus não está dizendo que nós ficaremos aqui por muito tempo. E nem tampouco que Ele nos abandonará. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero que você possa ir diante dessa palavra, não ficar se corroendo, ou até mesmo se dizendo, se Jesus ele esqueceu de mim, ou se Jesus esqueceu de nós. Não, Ele não esqueceu de nós. A todo momento Ele se lembra de nós, para que possamos aí estar fortalecido e possamos um dia ter um encontro com Ele. A quarta promessa que Ele nos faz, que está no livro de Apocalipse, capítulo 20,
O Senhor, por sua vez, ele vai deixar bem claro quando ele chama João e quando ele deixa que João, por sua vez, vai até a ilha de Patmos. Olha que coisa interessante, que na ilha de Patmos, João, ele já velhinho já. João está nos seus últimos dias e sabemos que a ilha de Patmos é o lugar aonde era lançado todos os prisioneiros e deixado lá para que morresse. Mas no livro de Apocalipse, capítulo 3, João, por sua revelação dada ao Senhor, ao ser arrebatado, ele vai trazer no seu versículo de número 11 a palavra de Deus e a promessa de que Deus é aquele que está voltando. Olha o que o Senhor, por sua vez, ele fala no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, aonde ele diz: E eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você tem guardado o que Deus tem te dado? Você tem guardado a promessa de Deus? Quantos de nós já não guarda mais a coroa? A coroa significa um legado de autoridade, o qual o Senhor nos dá para guardar, para que o homem, para que o inimigo não possa te roubar. Guarda, porque o Senhor diz que ele está vindo sem demora. O tempo do Senhor está próximo de poder buscar a sua igreja. Mas afinal, o que é o arrebatamento da igreja? É duas aparições distintas do Senhor Jesus, ao encontrar com ele nas nuvens celestiais. Vejamos bem, vamos entrar um pouco sobre essa questão ao livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, seu versículo 13, ao livro de Mateus, capítulo 24. Eu quero estar trazendo alguns aqui. Mas antes disso, podemos ver que assim como ele, Jesus, surpreenderá o planeta, tirando sua igreja da terra, assim da mesma maneira ele, Jesus Cristo, surpreenderá também o Estado de Israel. Ou seja, quando o povo hebreu acharem que estará tudo acabado a eles, e quando o anticristo achar que será o fim de Israel, com a maior catástrofe do nível da destruição, é uma nação e todo-poderoso Filho de Deus manifestar-se nas nuvens, nos céus, em direção a Israel. Vejamos bem aqui que para salvar o seu povo hebreu, o livro de Apocalipse, capítulo 19, pois o anticristo, após Israel, desfazer o pacto de aliança com o líder mundial. Deixa eu trazer algo aqui, aonde o qual me chama muito a atenção, no livro de Apocalipse, ao seu capítulo 19, aonde nós estamos vendo nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, aonde existe alguns líderes, ou um líder até, tentando de alguma forma, ou querendo aqui de alguma forma, trazer uma paz mundial. Ao livro de Apocalipse, capítulo 19, vai dizer sobre a queda da Babilônia e a alegria do triunfo nos céus. Veja bem, que eu vou ler apenas os 3 versículos, o qual me chama a atenção. E depois dessas coisas, ouvi o céu, como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação, glória e honra, poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiramente os justos são os seus juízes, pois julgou o grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo e sempre. Olha aqui, quando fala que o anticristo, após Israel desfazer o pacto de aliança com o líder mundial. Até o dia de hoje nós sabemos que os olhos do mundo é voltado para Israel. E todos o mundo luta contra Israel. Por que será que isso acontece? Porque todo o mundo gosta ou quer lutar, derrotar Israel. Você já percebeu que desde o início do mundo, Israel é uma terra no qual ela sempre enfrentou grandes guerras, grandes lutas,
grandes triunfos, e ainda continua sendo uma terra guardada por um Deus Altíssimo. Por que será? Porque tudo isso ainda está por vir. Porque tudo isso acontece. Porque a palavra do Senhor, ela tem nos confirmado. Quando esse grande dia acontecer, que Israel pegar uma caneta e assinar um tratado, um decreto de paz com todo mundo, é onde o anticristo vai desfazer esse pacto. Primeiro, o anticristo ele vai fazer o pacto. Durará por 3 anos e meio. Depois, ele desfará o impacto, aonde ele vai querer destruir Israel. Porque ele acha que fazendo dessa maneira, ele pode destruir o que Deus construiu. Aquilo que Deus, por sua vez, tanto guardou. Mas vamos aqui entender e voltar novamente ao livro ao qual nós estamos estudando acerca do arrebatamento. Vejamos bem que no livro de 1 a Tessalonicenses, no seu capítulo de número 4, versículo 13 ao 18, o arrebatamento, ele vem em 5 eventos. Vamos ver aqui o primeiro. O Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, e a ressoada, e a trombeta de Deus descerá do céu. Isso está no versículo de número 16. Quando a gente vê no livro de Tessalonicenses, deixa eu trazer aqui para você. O livro de Tessalonicenses, ele é um livro onde o qual Paulo escreve acerca dos grandes acontecimentos que viria e que estava por vir. Quando nós estamos já lendo a palavra de Deus, nós começamos a ficar mais temoroso e mais preocupado, porque sabemos que esse dia já está acontecendo. Veja bem que quando vai falar acerca do verso 3, onde o livro em 1 a Tessalonicenses está dizendo, olha aqui o que o próprio Senhor está falando, no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com as trombetas, olha só, e com as trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens. Oh glória! Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Para o encontro do Senhor nosso Deus nos ares. É o que o versículo de número 17 vai dizer, aonde o qual diz, depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontraremos ou encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Então a gente começa a ver como Deus, por sua vez, ele tem nos ensinado para poder retornar ao Senhor. Mas, bispo, quando isso e como isso haverá de acontecer? Calma, calma, que o tempo está próximo. O retorno de Jesus nas nuvens dos céus é o que tem chamado muita atenção, porque existe aí alguns estudiosos que diz que essa terra seria transformada e aqui habitaria aqui um povo, e esse povo que habitaria seríamos aqueles que já estão, que seríamos nós. Eu tenho aqui falado acerca do estudo dos 144 mil e as 7 trombetas, e falamos sobre as 12 tribos de Judá. E sendo elas 12 tribos, nós podemos aqui analisar que uma das tribos, que seria a tribo de Judá, o Senhor, por sua vez, colocou como Manassés para poder estar governando. Sendo que no livro de Gênesis, capítulo 35, nós vamos ver que o quinto filho de Israel, ou até mesmo de Jacó, seria Dan. E Deus escondeu Dan até o dia de hoje, e a tribo dele, por sua vez, eu quero acreditar que essa tribo é a tribo de gentios. E quem são gentios? Somos nós, porque nós não somos judeus legítimos. Mas voltamos aqui novamente. O retorno de Jesus nas nuvens dos céus, e nós podemos ver as duas diferenças entre a primeira vinda
de Jesus com a sua segunda vinda. A primeira vinda de Jesus veio-se como um menino. Livro de Mateus, capítulo de número 1, versículo 21. E ela, Maria, sua mãe, dará à luz a um filho, nome Jesus. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 40, vai dizer: e o menino crescia e se fortalecia em espírito e sabedoria. Já na segunda vinda de Jesus, virá como homem. Veja bem, Lucas capítulo 3, versículo 23, vai dizer: eu mesmo já tinha quase 30 anos. A primeira vinda, ele veio como menino. A segunda vinda, já está como homem. A primeira vinda de Jesus veio como filho de Maria. Lucas capítulo 1, e seu versículo 30 e versículo 31, filho de Maria. Já na segunda vinda, ele virá como filho do homem. A primeira vinda, Jesus veio como cordeiro. João capítulo 1, versículo 29. E eis aí o cordeiro. Mas já na segunda vinda, Jesus virá como leão. Livro de Apocalipse capítulo 5, versículo 5. E eis o leão da tribo de Judá. Aquela tribo a quem eu disse que era de Manassés, e houve a troca. Mas a segunda vinda virá como leão. A primeira vinda, Jesus virá, ou melhor, na primeira vinda, veio sentindo fome e sede. E eis o leão da tribo de Judá. Perdão, a primeira vinda, Jesus veio sentindo fome e sede. João capítulo 4, versículo 7. Dei-me de beber. Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 3. Já na segunda vinda, Jesus virá como sendo o pão e a água da vida. Livro de João, capítulo 4, versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Já no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19, vai dizer que esse pão é o meu corpo. A primeira vinda de Jesus veio montado em uma jumenta. Já no livro de Lucas, capítulo 19, 30, vai dizer: e me traga uma jumenta para que eu possa montar. Essa jumenta nunca foi montada por homem nenhum, aonde no qual Jesus, ela veio montada sobre ela. Mas na segunda vinda, aonde Jesus, por sua vez, virá montado sobre um cavalo branco. Livro de Apocalipse, capítulo 19, aonde fala que ele virá montado num cavalo branco e as trombetas anunciarão a sua volta. Uma certa vez eu ministrei uma palavra e trouxe aqui acerca de quando Salomão, sendo ele já rei, ele sentiu o desejo de sair de dentro do seu palácio. E todos nós sabemos que o rei, quando saía de dentro do seu palácio, havia uma sentinela, e essa sentinela com a trombeta na mão, ela anunciava a saída do rei por onde ele passava e todos se curvavam. Então era fácil descobrir quem era o rei. E nessa ministração eu trouxe que a primeira vinda, Salomão ele tirou o seu cetro, tirou a sua coroa, tirou a sua roupa real, colocou sobre a sua cadeira, e somente 2 dos seus servos sabiam o que ele iria fazer. Assim também foi o Senhor. Quando ele recebeu a ordem do seu pai, que ele deveria descer sobre essa terra, somente os anjos sabiam quem era Jesus. E quando Jesus pisou nessa terra, homem nenhum pôde reconhecê-lo, somente após a crucificação, que alguns dentre eles viram que aquele era o Filho de Deus. Mas a primeira vinda, Jesus ele veio e foi montado sobre uma jumenta. Mas a segunda vinda, como escrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, ela vai deixar bem claro, virá montado sobre um cavalo branco. A primeira vinda, ele recebeu uma coroa de espinho, aonde ele foi humilhado sobre aquela cruz. Aonde, por sua vez, soldados romanos, até mesmo o rei romano, ele começou a dizer que como que o rei poderia ficar sem a sua coroa.
e fizeram uma coroa de espinho. Não era um espinho qualquer, era um espinho muito grande, de uma fundura de um dedo, aonde cravaram sobre a sua cabeça, e ali começaram a debochar e chamar ele de Jesus, o rei dos judeus. Mas, na segunda vinda, virá com uma coroa de glória. Aleluia! A primeira vinda, Jesus teve o seu nome em uma tábua de madeira. Vamos dar uma olhadinha no livro de João, ao seu capítulo 19, no seu versículo de número 19. Deixa eu trazer aqui acerca do que verdadeiramente aqui fizeram e como fizeram dessa maneira. Olha só, no livro de João, capítulo 19, versículo 19, ela vai dizer assim: Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mas eu vejo aqui com tudo isso, aonde no qual o seu nome que foi cravado pelo Pilatos, que escreveu em cima da cruz, mas na sua segunda vinda, Jesus terá o seu nome na sua coxa direita. Vamos ver aqui sobre essa palavra. Tem muitas pessoas que, às vezes, elas me questionam acerca de tudo isso, dizer que o nome do Senhor Jesus estava escrito sobre a coxa, foi feita uma tatuagem. Não, não é uma tatuagem, tá? Mas vamos aqui ao que nós estamos aqui aprendendo hoje. No seu capítulo 19 do livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, diz: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De um lado vai estar escrito Rei dos Reis, do outro lado, Senhor dos Senhores. Vejam que no livro de Mateus, capítulo 24, no seu versículo 18 até o versículo 20, ali vai estar: Ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. No versículo 20, ele está dizendo: E orai para que as vossas fugas não sejais no inverno, e nem no sábado, grávidas, para fugirem, precisa de correr pressas, velocidade. Uma mulher grávida de 8 meses, ou até mesmo amamentando a criança, ficará só os planos, ou melhor, panos nos braços da mãe, e o desespero total. Então, ai das mães que estiverem grávidas e amamentando nesse grande dia. Por que Deus ele se revela dessa maneira? Porque uma mulher grávida, dificilmente ela consegue correr. E ela amamentando estará com seus filhos sobre os seus braços, e também haverá uma grande dificuldade para poder fugir da grande tribulação que haverá de vir sobre essa terra. E durante esses 7 anos, muitos ali que ficarem, eles procurarão algum lugar e não encontrarão. A igreja de Jesus Cristo, ela passará pelos 7 anos de grande tribulação. Nunca, jamais houve tal situação. Pois podemos ver que a igreja está encarando a fúria e a ira de Satanás. Mas nunca, jamais, a sua amada igreja não enfrentará e nunca irá a ira de Deus, pois o período da grande tribulação e a grande ira de um Deus justo. Olha a promessa do livramento. A promessa que Deus ele faz do livramento para o seu povo. O livro de Apocalipse, capítulo 3, em seu versículo de número, aleluia, 10, ela vai dizer assim: Como guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Como guardaste essa palavra da minha paciência? O amor do Senhor. Promessas, arrebatamento. Também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Grande tribulação, 7 piores anos, nós andaremos na história do planeta Terra.
Sabe o que eu vejo? Se nós não estamos suportando nem tampouco uma quarentena, onde estamos passando por uma pandemia que tem se alastrado ao mundo, destruído famílias, destruído vidas, trazendo miséria à nação, suportaríamos 7 anos de tentações aonde virá sobre todo mundo? Tito, por sua vez, no seu capítulo 2:13, ele vai dizer, Paulo define um arrebatamento também com a expressão bem-aventurada esperança, ou bem-aventurada esperança. O que acontecerá no arrebatamento? O próprio Senhor descerá da casa do seu Pai, onde Ele está preparando um lugar para nós. A gente vê que existem alguns ideologistas, algumas pessoas desacreditadas na palavra do Senhor, outras que não acreditam na Escritura Sagrada do Senhor, nada contra, cada um pensa e age da maneira que quiser, porém eu acredito nas Escrituras do Senhor. Se não fosse por isso, ela não teria sido deixada. E se não fosse por isso, nós não teríamos visto que tudo o que está acontecendo na terra já foi escrito. Por que será? Por que será que tudo que já está vendo na terra já foi escrito na palavra do Senhor? Se a Bíblia do Senhor não fosse um livro aonde fosse inspirado por Deus, por que então tantos efeitos tem acontecido e ela está escrito dentro da sua escritura? Fica aí essa palavra. Mas, voltando aqui, acerca daquilo que nós podemos ver. No livro de João, no seu capítulo de número 14, em seu versículo de número 1, nós vamos ver até o versículo de número 3, nós vemos aqui, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só, se não fosse para acontecer todas essas coisas, por que então essa palavra estaria aqui escrita? Por que tudo isso estaria por vir? Vejamos bem que ele virá novamente para recebermos para si mesmo. Ele virá e vai receber a cada um de nós. Ele ressuscitará aqueles que dormem nele, crentes mortos que não precederemos. Existem algumas palavras, alguns estudos, ou algumas formações de opinião, não estou aqui para discutir isso, onde no qual diz que a vida é uma só, nessa terra. E passando dessa, não haverá outra. Existem alguns que acreditam que após uma pessoa morrer, ela volta novamente em formato de outro corpo, ou no animal, ou numa árvore, ou seja lá como for. Mas a palavra do Senhor, ela me ensina que Ele ressuscitará aqueles que dormem. Crentes mortos não procederemos. Veja bem, o próprio Senhor Jesus nos assegura que nós vivemos em 3 tempos. A primeira vida em que nós estamos, a segunda é a qual nós iremos, e a terceira aonde nós vamos morar. E nós temos o espírito, a alma e o corpo. A matéria, por sua vez, voltará à terra, porque a própria palavra do Senhor diz que do pó nós viemos e do pó nós voltaremos. A alma é aquela que permanecerá deitada, e com isso, com tudo aquilo que nós fizemos. Veja bem, já o espírito, ela pertence a Deus. O espírito, de imediato, ela voltará
para o céu. Mas vamos deixar a parte de homem, alma e espírito para um outro dia e vamos focar aqui acerca do arrebatamento. O Senhor dará ordem enquanto desce. Olha só, enquanto ele estiver descendo, ele estará dando uma ordem. Que maravilha! Isso me faz aqui eu pensar em algo muito temoroso e algo muito maravilhoso. Enquanto ele estiver descendo do céu, ele já vai preparando aqueles que já estão mortos ou aqueles que já não vivem mais entre nós. E esses ele já vai ressuscitando. Livro em 1 Tessalonicenses, em seu capítulo 4, em seu versículo de número 16, eu vejo aqui o Senhor Jesus dizendo assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são esses a quem o Senhor está se referindo? Que morreram em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo é aqueles que abandonaram todos os seus costumes, aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, aqueles que foram batizados pelas águas e guardaram os seus mandamentos e andaram somente na sua obediência e não se esquivaram nem para a direita e nem para a esquerda. Vejamos aqui que ele ainda fala assim: tudo isso tem lugar no abrir e no fechar de olhos. Nós estamos pensando que isso vai acontecer pelo mesmo período que foi o tempo que ele veio da primeira vida. Não. Será no abrir como um raio de luz. Se você experimentar apagar e acender a luz, será mais ou menos assim, um raio rápido. Isso acontecerá rapidamente. Ouviremos a voz do arcanjo. Soará como uma voz mais rouca que a minha, mas uma voz rouca, uma voz aonde, por sua vez, todo o mundo, os quatro cantos da terra, ouvirá a voz do Senhor. Está próximo a vinda de Cristo. Muito próximo está o Senhor para voltar e buscar a tua igreja. Vejamos bem acerca dessa palavra, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram, aqueles que já esperam no Senhor, esses ressuscitarão novamente. Existe aí alguns legados e ensinamentos, onde o qual diz que todos os que morrem já estão no céu. Não, estão todos aguardando a vinda do Senhor. Então nós, os que estivermos vivos e permanecemos, seremos transformados, feitos incorruptíveis, com nossos corpos imortais. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem como nós podemos entender acerca da palavra do Senhor. O que Deus tem nos ensinado sobre essa palavra? De que maneira nós podemos atribuí-la para o efeito da palavra de Deus? Deus, ele conhece muito bem o quanto eu e você somos carentes e necessitados da sua palavra. Precisamos até mesmo andar debaixo da sua obediência para que o nome do Senhor venha e possa ser glorificado. Vejamos bem acerca do que Paulo, por sua vez, escreve ao livro de Coríntios, no seu capítulo de número 15, em seu versículo de número 52, aonde, por sua vez, ele diz assim: no momento, no abrir e fechar dos olhos, ande a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformado. Aleluias, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E Paulo ainda continua dizendo acerca,
porque convém que isto é corruptível, ser revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal ser revista da imortalidade. Se revestir da imortalidade, não quer dizer que nós seremos semente para sempre. Se revestir da imortalidade, quer dizermos não nos contaminarmos com a imundície desse mundo, da maneira como esse mundo tem agido, da maneira como as situações estão. Nós vimos aqui dentro da palavra que o homem, por sua vez, ele seria amante de si mesmo. Filhos, mataria pais. O grande dom que Deus ele deixou, que é o dom do amor, esse se afastaria da presença do Senhor. Esse se afastaria da graça, da misericórdia do Senhor. Por isso que Deus ele está aqui nos alertando e nos ensinando cada vez mais que nós devemos estar revestidos de todo o poder e de toda a sua glória. Devemos estar cada vez mais revestido da sua armadura, para que o nome dele seja glorificado. Não sejamos nós corruptíveis, nem tampouco deixado que nós venhamos estar debaixo da corrupção deste mundo. Veja bem, por pouco alguém tira a vida de outro. Hoje o homem ele é amante de si, mas nós somos aqueles que estamos revestidos da palavra de Deus. Então seremos arrebatados juntos. No livro de Tessalonicenses, seu capítulo 4, versículo 17, vai dizer que junto com os mortos, aonde no qual aqueles que estão dormindo, o Senhor Jesus, por sua vez, ele vai arrebatá-los, vai chamá-los. E a Bíblia do Senhor diz no versículo 17, no capítulo 4 do livro de Tessalonicenses, aonde o qual diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Bendito é o Espírito Santo de Deus. Como eles nas nuvens, onde crentes mortos, ressuscitados e vivos, terão uma esplendorosa reunião. Imagine aqui agora, aqueles que morreram, nós temos um encontro junto com João, com Pedro, ter um encontro até mesmo com os demais discípulos, Paulo, e ali poder ter aquela reunião e podermos falar de épocas diferentes, mas falar de um Deus todo-poderoso, e podemos lá começar a glorificar e adorar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor, cantar o nome do Senhor Jesus, porque sabemos que está escrito na palavra do Senhor. Isso é a palavra que Deus está nos deixando, para que o nome dele seja glorificado, para que nós possamos glorificar e adorar o seu nome. Dando continuidade, aonde no qual o Senhor fala que para encontrar o Senhor nos ares. Então veja bem, ele não disse que vai descer na terra, mas nós vamos encontrar com ele no céu. Ele virá sobre uma nuvem, pela essa nuvem nós teremos um encontro com ele. Por isso que eu digo, como é bom poder estar na presença do Senhor. Como é bom poder louvar e adorar o nome do Senhor. Por tudo que nós possamos passar, por tudo que possamos aguentar, por tudo que já vivemos, se você guardar a sua fé, não desviar os seus pés da presença, quando o Senhor voltar, ele nos encontrará. A palavra do Senhor vai dizer que o tribunal de Cristo é assim, estaremos para sempre com o Senhor. Mas, bispo, e o tribunal de Cristo? Isso fala de um grande tribunal. E esse tribunal aonde o qual nós temos até mesmo nos preocupado. Paulo, quando ele fala no livro de 2 a Coríntios, em seu capítulo de número 5, ele vai dizer bem claro no versículo 10, assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Veja bem, todos nós iremos comparecer diante de um tribunal. Eu não sei se você já assistiu ou já apareceu dentro de um fórum. Quando você comparece diante de um juiz, e aquele juiz ele está ali para sentenciar a liberdade ou a prisão, ele vai julgar por aquilo que foi feito. E ali vai estar um advogado de defesa, vai ter um promotor de acusação e vai ter o juiz. Vamos dizer que aqui do nosso lado direito está o nosso advogado. Porque o próprio Senhor Jesus fala: e eis que eu sou o seu advogado fiel, que estarei entre vós e meu Pai. Mas tem um promotor. Esse promotor, ele quer nos julgar a todo momento. Ele quer nos condenar a todo momento. Mas quando eu vejo o livro de Paulo, ou melhor, o livro de Coríntios, o seu capítulo de número 5, em seu versículo de número 10, aonde ele diz: porque todos devemos comparecer entre o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo. Não está dizendo por meio de alma e nem por meio de espírito. Por meio do corpo. Quer dizer, este corpo, tudo aquilo que eu cometi na terra, todo o mal que eu fiz ou todo o bem que eu fiz, irá ser apresentado diante de um tribunal. Ou bem ou o mal. Voltemos aqui. Após a chamada dos crentes, Cristo julgará todas as coisas que haverá. Aleluia. Louvado, engrandecido é o Deus de Israel. Todas as coisas serão julgadas. Quando ele fala acerca de todas as coisas que serão julgadas, nós vemos ao livro de Romanos, aonde por sua vez ele está aqui trazendo no seu capítulo 14, em seu versículo 10, aonde ele está dizendo, Paulo mais uma vez: mas tu, porque julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Por que temos nós julgado uns aos outros? Nos achamos melhores uns aos outros. Achamos que fazemos mais do que os outros. E quando na verdade, a palavra de Romanos capítulo 14, versículo 10, está nos alertando: mas tu, por que julgas teu irmão? Não devemos julgá-lo pelo mal ou pelo bem que ele fez, porque o grande dia haverá de vir, tanto para mim quanto para ele. Então veja bem, o tribunal é descrito detalhadamente quando lá no livro de Coríntios, Paulo, ele está descrevendo acerca desse tribunal. O tribunal que Deus está dizendo no capítulo 3, em seu versículo de número 13, até o seu versículo de número 15, aonde ele diz assim: a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia, e declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá derramamento, mas um tal será salvo todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Deixa eu repetir esse versículo. Não sabeis vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus,
Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Por isso que a palavra do Senhor, a todo momento, nos ensina que os suicidas, esses não habitarão o reino do céu. O templo de Deus somos nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E eis que isso Deus, por sua vez, não nos deu o direito que nós venhamos destruí-lo. Continuando aqui, a preparação para o ídolo. Olha só como nós vamos sendo preparados. No versículo 17 do livro, em 1 Coríntios, seu capítulo 3, vai dizer: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E sendo esse templo aqui santo, eu tenho que cada vez mais santificar na verdade, no louvor, na adoração, buscar a face do Senhor. Bodas do Cordeiro. Cristo encontra a sua noiva e a igreja. Nesse meio tempo, o mundo enfrentará a tribulação, precedente da ira de Deus. Fica aqui esse grande estudo. Fica aqui essa primeira etapa, para que nós possamos cada vez mais nos aprimorar. Eu quero que você que vai ouvir esse áudio, você que vai estar participando, deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu link, deixa aí a sua opinião, deixa aí a sua pergunta, para que nós possamos estar respondendo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e logo voltarei trazendo um pouco mais sobre o arrebatamento. Deus abençoe.